O mecanismo psicológico que torna esses jogos tão atraentes e difíceis de largar é singelo, comprovado empiricamente. E dele também se valem as grandes empresas de tecnologia, pois é precisamente o mesmo vício de comportamento que nos leva a checar as redes sociais constantemente. As redes sociais estão recebendo e vendendo a nossa atenção para terceiros, ao passo que os jogos online recebem o dinheiro de forma imediata e direta. Os métodos, no entanto, são parecidos. O design e os estímulos são feitos para se valerem de nossas fragilidades psicológicas. Trata-se do chamado reforçamento intermitente de intervalo variável, uma técnica descrita pelo psicólogo Skinner. Skinner descobriu que quando uma tarefa era passada a um de seus pacientes e ele fosse recompensado a cada vez que a cumprisse, ele acataria a tarefa enquanto fosse remunerado, mas deixaria de cumpri-la quando não fosse de forma simples. No entanto, se a distribuição de recompensas fosse aleatória, entregue apenas às vezes e variável na quantidade, a pessoa buscaria ainda mais obstinadamente completar a tarefa, inclusive por muito tempo, depois que as recompensas cessassem de vez. Nos jogos, a incerteza sobre quando a próxima recompensa será obtida faz com que o jogador continue jogando por longos períodos. Nas redes sociais, ansiamos por saber quantos likes ou comentários receberemos, e a incerteza sempre nos move a postar e a consultar as redes para saber. Esse tipo de reforço intermitente é altamente viciante, pois cria um ciclo psicológico de expectativa e recompensa que prende os jogadores, afetando a sua capacidade racional de interromper o jogo. A pessoa busca uma dose de dopamina a cada momento de ansiedade pela resposta. Aí reside, a neurociência já tem claro o vício do jogo. Mas durante muito tempo, as pessoas precisavam se deslocar e mobilizar-se para apostar. E os jogos não estavam sempre disponíveis. Caça-níqueis ou cassinos raramente estão perto ou compondo o nosso cotidiano, inclusive com muita proibição. Havia, portanto, limitadores naturais. No caso dos jogos online, a situação é distinta pela facilidade de acesso. Pode-se afirmar que, com as chamadas bets, estamos permitindo a instalação de um cassino no bolso de cada brasileiro. As dificuldades de nosso país ainda em desenvolvimento, o desejo das pessoas por um futuro melhor, muitas vezes a falta de perspectiva econômica, acaba sendo um terreno fértil para a aposta desesperada e triste nos jogos. E a arquitetura da escolha, ou seja, as condições com as quais as pessoas se deparam para decidir, as informações de que as pessoas dispõem para decidir, favorecem o jogo e estão gerando resultados econômicos nefastos e devastando famílias. Trata-se de reconhecer que as pessoas tomam decisões, não raras vezes, de forma impulsiva, irracional e contra seus próprios interesses. Katsusta, em seu livro Nude, Como Tomar Melhores Decisões sobre Saúde, Dinheiro e Felicidade, cita inúmeras pesquisas que demonstram que pessoas que optam por não fazer planos de previdência, quando ainda jovem, se arrependem da decisão, na imensa maioria das vezes, quando envelhece. A arquitetura da escolha, portanto, deve sempre estimular a decisão informada, pensada, racional. No caso dos jogos online, o que se tem, ao menos por enquanto, é um estímulo constante para a tomada irracional de decisão, para a compulsão, pelas quase onipresentes propagandas, pela liberdade e facilidade de acesso às plataformas de jogos. A situação no momento é insustentável. Os dados do estudo do Banco Central são aterradores. A petição inicial trouxe também dados alarmantes que não precisam ser repetidos. São dezenas de bilhões de reais investidos em absoluto nada, com pouco ou nenhum retorno para o desenvolvimento do país. Tem-se um aumento do endividamento das famílias, com impactos nas esferas econômica, social e de saúde pública, afetando principalmente as classes sociais mais vulneráveis. Crianças e adolescentes dessas famílias são vítimas passivas. As apostas online estão prejudicando seu futuro. Pessoas idosas, menos letradas digitalmente, são também alvos fáceis. E eu quero destacar, ministro Luiz Fux, na semana passada eu participei de um encontro de ministros de mais de 80 países para a gente organizar, né, uma ação global contra a exploração, para pôr fim à exploração e à violência contra a criança e adolescente. E uma das maiores preocupações nesse encontro é a exposição a que as crianças estão submetidas no ambiente digital. Essa é uma grande preocupação e que a gente precisa estar atento. E, no caso, né, o ambiente digital, com suas inúmeras, mecanismos de sedução das crianças e colocando elas completamente, aí não como vítimas passivas de suas famílias, mas como sujeitos que são chamados, né,
a jogar. E vou dar um exemplo, que eu brincava na internet, tem um joguinho que eu acho que muita gente aqui conhece, que é de de emendar docinhos. Não vou falar o nome, senão vou fazer propaganda, mas é um joguinho que eu tenho muito medo de avião, então quando eu estou no avião, eu vou jogando com medo, né, para passar o tempo, medo de turbulência. Eu nunca sabia do tal do jogo do tigrinho, até que um dia apareceu um tigrinho indo para mim no meio desse jogo, que eu jogava há anos, né? E aí eu falei, que coisa estranha, que bichinho é esse? Mas eu não entrei, aí depois eu comecei a ouvir as pessoas falar desse tal do tigrinho, e que eu fui entender que no meio de um jogo infantil, que a gente brinca para poder passar o tempo e passar o medo do avião, tá lá, começa a aparecer, né? E esse é um questionamento que a gente faz, porque não tem regulação, né? Onde a propaganda entra em lugares onde a gente não imagina, no meio de uma brincadeira, e eu acho que é isso também que tem acontecido com as crianças que ficam completamente expostas, né? A questão que se coloca é, qual é o papel do Estado diante desse cenário? Assegurar uma regulamentação que impeça essa forma de entretenimento, entre muitas aspas, de continuar causando danos irreparáveis. É com essa preocupação que esse Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania gostaria de trazer ao STF, rogando por uma decisão atual ou futura que considere a necessidade de preservar a dignidade e os direitos humanos da população brasileira e especialmente das famílias afetadas. Muito obrigada.